É Romaldo Kronbauer, 72 anos, Santa Rosa. Dulce Verena Kronbauer. Isso aí é uma história longa, né? Não sei. Na época da reunião dançante, outros os bailinhos, na época tinha bastante gente no jogo, se encontrando, né? A gente se conheceu assim, né? Mais ou menos 5 anos. E aí casaram? A gente casou. Casaram na igreja? Casamos. Foi um festão? Foi uma festinha, mas a festa da época era uma festa. Quantos filhos? 2. 2 filhos. A empresa começou assim, a gente trabalhava na concessionária, né? E lá por um período a gente resolveu de trabalhar por conta. Porque a empresa estava meio com dificuldade, coisa e tal, a gente achou que era hora de começar por conta. E aí a gente saiu, né? Preparou as papeladas, coisa e tal, e depois já alugou um prédiozinho, né? Mas aí faltava a compra do equipamento. E na época que a gente estava querendo começar, a gente conseguiu comprar uma oficina montada, né? De uns senhores aí, uns amigos nossos que queriam fechar, e a gente comprou essa. Que ano era isso aproximadamente? Isso era em 96, metade de 96 por aí. Metade do ano de 96? Por aí. A gente em junho, julho, a gente já começou, né? A gente já começou a trabalhar, a gente estava se preparando antes. Bem no inverno. E como é que foi esse pequeno começo? Não, foi muito fácil, né? Porque no primeiro começo aí a gente teve que ter a parceria né? Conseguiu comprar essa oficina montada aí, era um elevador, né? Coisa e tal, e mais o resto das ferramentas. As ferramentas que tinha, né? Que eles tinham, que era. E aí depois a gente foi trabalhando. Aí uns meses depois a gente comprou mais um elevador, né, porque a gente achou que com quebrava o galho, daí já não deu mais. Aí eu não lembro bem se foi lá no final do ano, mais ou menos, um pouco mais. E aí a gente comprou mais um. Daí quando a gente estava na rua Fernando Albino aí, na Euclides da Cunha, daí ficamos lá mais ou menos período de 4 anos, né? E lá nós trabalhamos com 3 elevadores. E aí depois 4 anos e pouco, daí a gente se mudou para Guaporé, Rua Guaporé. Na antiga Peça Forte. Aí a gente se mudou para lá, aí a gente aumentou os funcionários, conseguiu aumentar os funcionários, né? Começou com quantos funcionários? Nós começamos na realidade tinha 2 sócios, né? Que hoje não estão mais, que estavam com nós na época, e eu, o Lino e o Jandrei. O Jandrei é seu filho? E o Lino? O Lino é meu irmão. Lino Kronbauer. Vamos chegando nos 58. Sim, natural daqui mesmo. É isso. Na verdade a gente já trabalhava junto antes, né? A gente trabalhava na concessionária e daí, devido à situação da concessionária, né? Que acabou encerrando as atividades, né? Aí a gente, depois de várias tentativas, né, de prosseguir, né, daí a gente optou teve a oportunidade, né, de dar início na Santa Carne. Como é que é esse convívio entre irmãos? Olha, no negócio? É tranquilo, né, cada um faz a sua parte que dá certo, né. Não que não surjam estresses às vezes, né, porque isso é normal da convivência, né, e os dias corridos, né, às vezes o trabalho um pouco estressante também, né. Mas vocês sabem separar, né, o que é da família, o que é...
Com certeza, né? Porque lidar com pessoas é bem desgastante, né? Então a gente tem que... Mas é tranquilo, graças a Deus a gente se dá muito bem, né? Há tantos anos trabalhando junto, né? Olha, o que marcou não foi fácil, né? O início, né, era complicado, viu? E a gente começou e, graças a Deus, teve uma resposta boa, né? Sempre tivemos bastante trabalho, né? Era puxado, né? A gente mesmo, digamos assim, trabalhava, executava o serviço e buscava as peças, providenciava, né? Praticamente administrava, né? Então, além de executar, né? Era uma... Então, o que mais marcou mesmo foi a nossa trajetória, né? Que foi bem corrido, né? A gente... Janice Terezinha Kronbauer. Qual idade? 49. Bom, eu iniciei na Santa Cara em 97. Foi um período de transição ali logo no comecinho. E eu tive um trabalho antes, assim, de alguns meses, então eu tinha pouquíssima experiência na parte do escritório. Eu mal apenas sabia emitir nota. Quantos anos tu tinha? Na época, 19. 19 anos, bem jovem. E foi assim, meio de repente, o pai disse, ó, você vai trabalhar com nós e você senta lá e assume o que tem para fazer no escritório. Então, assim, foi um período de aprendizado, né? Foi um período que eu tive que aprender meio que fazendo as coisas, né? Não tinha conhecimento nenhum, até porque eu era muito jovem, né? Meu pai sempre trabalhou na mecânica, desde que eu me conhecia por gente. Então, algumas coisinhas, assim, a gente até entendia, né? Porque às vezes ele fazia algumas coisas, né? Comprava um carrinho, ajeitava em casa. Então, a gente participava dessas coisas, assim, né? Mas aquele conhecimento da prática mesmo, de papel, de como que funciona uma empresa, eu não tinha. Então, eu cresci junto com, tipo assim, foi um caminhar, né? A empresa foi aumentando e eu tive que ir aprendendo. A demanda. Começou fazendo tudo na mão. Aí quando a gente veio aqui para Guaporé, em 2000 e alguma coisinha, que eu não lembro o ano certo, veio os computadores. Foi quando começou celular, computador, né? Então, um cursinho bem básico e vamos aprender na prática. Foi, tipo assim, fazendo, né? Jandrei Luiz Kronbauer, idade 47 anos, filho do Romaldo, irmão da Janice, sobrinho do Lino, né? Eu comecei com meus 13 anos, né? O Romaldo, adolescente, o pai trabalhava na Sanalto e às vezes tinha alguma coisa, gostava de fazer compra de carro, vendia. Então quando tinha alguma coisa, eu desmontava durante o dia, ele fazia motor, caixa, ele fazia de tardinha em casa, no fundo de casa. Então comecei desde ali. Aí foi dando seguimento, né? Aprendendo com ele. E quando eles abriram então a oficina, aí comecei a trabalhar com eles, né? Então já são 30 anos de Santa Cara e mais o meu período que eu trabalhei em casa, né? Que ele me ensinando. Então, o primeiro emprego então foi... na real eu trabalhei 1 ano e meio na Sanalto, né? Sanalto. Aí saí da Sanalto, quando eles saíram, logo depois eles saíram, eu saí e vim trabalhar com eles. Né? Muito boa, só que, claro, eu não tive experiência de trabalhar em outros lugares, né? Meu pai sempre sonhava em ter uma professora, uma filha professora.
Mas não aconteceu, né? Mas aconteceu de que eu tô com ele até hoje. Praticamente, 19 anos. Eu fiquei um período fora, que eu morei em Porto Alegre, um ano e meio, mais ou menos, mas quando eu voltei para Santa Rosa, ele me deu 2 semanas, ó, tu tem 2 semanas e tu assume teu posto e a tua mãe vai tirar férias. Porque uma época minha mãe também trabalhou no escritório, né? Eu comecei, depois ela veio junto, ficou um tempo com nós, e aí quando eu voltei de Porto Alegre, ela tirou fé. Ela disse, então, agora eu tô parando, né? E daí eu... Deixou a filha. fiquei sozinha de novo. A história de vida do meu pai, né? Sendo uma pessoa que não teve estudo, né? A faculdade dele foi a vida, ele tem uma faculdade da vida, né? Ele é um mecânico formado na experiência da vida, do trabalho, do dia a dia, né? Ele conseguiu manter 30 anos essa empresa. E eu sei que é graças a ele, ao jeito que ele é, a pessoa que ele é, a honestidade, a fazer as coisas corretamente, né? E a gente tem muito orgulho disso, porque é uma história de vida onde a gente viveu junto, né? Onde a gente caminhou junto, onde a gente cresceu junto. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter o pai que eu tenho muito orgulho dele, da pessoa que ele é, do profissional que ele é. O estudo que o pai teve, né, e a caminhada de vida dele, que ele, desde o início, né, até agora, a gente vê a evolução, né, o crescimento, né. Então, trabalhando sempre certo, honesto, né. E o sistema dele de trabalhar é assim, tem que ser correto, né? Então a gente aprendeu isso. Então, glória a Deus pela vida dele, por ele ter nos ensinado, né? Nos deixando um legado, né? E agora nós temos a missão de seguir. E aí a gente veio para cá, aí contratou mais pessoas, né? Compramos mais uns elevadores e fomos trabalhando. Aí conseguimos fazer uma sessãozinha de peça, né? Para nosso dia a dia, assim, as coisas mais mais necessárias que você precisaria, né? E aí, com mais um tempo, compramos mais uns elevadores, né? Então já está grandão daí, né? Mais uma aparelhagem de injeção, e assim a gente estava comprando, e assim a gente veio vindo, né? A gente não tinha, às vezes, tempo para as nossas coisas, né? Porque cuidar da empresa, né? Que era dali que a gente... Chegava que hora aqui? E saía que hora? Mas, olha, nós chegava cedinho, 7 horas, geralmente... Agora tem um pouco mais acomodado, né? Mas nas épocas do início ali, 7 horas a gente já se reunia e às vezes não é que 18 horas terminava, tinha serviço, a gente continuava, né? Sim, nós temos clientes de mais de 30 anos. Que nós atendíamos lá, eles vieram junto com nós. Claro, não é muitos, porque na época era Volkswagen, hoje não existe mais só Volkswagen, né? Hoje tem. Então por isso que a gente hoje atende todas as linhas também, né? Né? Por exemplo, a gente já fez até duas pessoas fizeram um curso para carros elétricos, né? A gente fez o curso, né? Ver como é que funciona, para futura. Todas as histórias e todas as outras pessoas que a gente vê, dificilmente dá certo numa empresa de família, né? Então, que nem o pai e o Lino são irmãos, né? O mais velho e o mais novo. Então eles desde o início, né, sempre caminhando junto,
né? Um do lado do outro, e a gente está seguindo o mesmo caminho, né? Hoje tá o filho da Janice. Da Janice. É. Então é a terceira geração. Vai ser para a terceira geração. Temos aí ensinando ele, né? Que ele é do profissional que ele é. E da história de vida dele. E hoje eu chorei. Parabéns por Obrigada. colocar o coração. E isso com certeza é o legado que vocês deixam ainda para os filhos, né? Para quem vier aí, dar essa continuidade. Todas as conquistas, né, que a gente teve nesses 30 anos, que a gente não foi, digamos, não foi crescendo de um dia para o outro, assim, né? Então foi uma caminhada de crescimento, assim, que a gente começou pequeno e foi indo, né? Então sempre com o pé no chão, firme, né? Então muitas vezes até os vendedores vêm aí, porque eu tenho que te vender, porque eu tenho que te vender. Eu sempre digo, conforme o pai sempre fez. Se eu comprar, eu tenho que pagar, certo? Então eu prefiro não comprar do que eu comprar e depois não conseguir te pagar. Então sempre na caminhada, né? Então, uma curiosidade foi a aquisição do primeiro celular, né? Que era o chamado tijolão, né? E o seu Romaldo mantém o número, aquele número inicial até hoje, né? É o mesmo número que ele preserva, né? Que a gente tem até hoje, né? Que é o número para socorros, 9962-8619. É o número da Santa Casa.